Horas 36 minutos. Vamos seguir aqui com o nosso giro dos repórteres pelo Brasil. João Pedro Melo está em Brasília acompanhando o trabalho da Polícia Federal nessa operação que prendeu militares e também um agente da própria PF que estariam, todos esses, envolvidos numa tentativa de golpe e também num plano que pretendiam executar de matar o então presidente eleito Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Conta tudo que nós temos de informação até agora, João Pedro, porque são muitas que vão surgindo aos poucos aí na capital federal nessa manhã de terça-feira, hein? Bom dia. Sabina, a todos que estamos acompanhando, Bom dia. Muita coisa que de fato aconteceu, né, entre 8 da manhã e agora às 11 e pouquinho. Mas o que a gente tem para dizer é o seguinte, é que vão continuar presos os 4 militares que foram presos lá no Rio de Janeiro, né, um inclusive que estava na reserva, 2 deles na ativa e também o policial federal que foi preso nessa operação deflagrada pela Polícia Federal hoje mais cedo. Mas olha, o que a gente tem para dizer é o seguinte, é que o ministro Alexandre de Moraes tornou público agora há pouco, né, o requerimento a respeito dessa operação e nesse texto a gente consegue observar que havia um planejamento de fato para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e até o ministro Alexandre de Moraes. E nesse planejamento, o que se falava? Que falava em uma espécie de envenenamento durante um evento público. Podia ser a diplomação do presidente Lula ou algum outro evento no Palácio do Planalto. Só que esse plano não foi levado adiante por algum motivo que a Polícia Federal ainda não consegue especificar. Bom, esse depoimento hoje aqui, mais cedo, do policial federal, ele durou cerca de 1 hora e meia. E na sequência ele vai permanecer agora aqui na carceragem da Polícia Federal, à disposição, obviamente, dos investigadores, né? Mas o que a gente tem para dizer também a respeito dessa situação é que toda a operação foi deflagrada depois de terem sido encontrados novos elementos dentro de aparelhos eletrônicos do tenente-coronel Mauro Cid. Esses aparelhos foram recuperados, essas gravações foram recuperadas ao longo aí desse último mês e, portanto, Mauro Cid terá que prestar um novo depoimento hoje, esclarecendo o que de fato aconteceu, né? Então, há também uma possibilidade de que a Polícia Federal revise o acordo de delação premiada de Mauro Cid. Os advogados dele dizem que se ele não falou de alguma coisa, foi um eventual esquecimento e não alguma coisa de má fé, ou seja, algo proposital. Fato é que esse depoimento está marcado então para as 2 horas da tarde e ele pode esclarecer, livrar muita gente, mas também pode condenar outras pessoas a estarem aí, eventualmente, em próximas fases de operações da Polícia Federal. Sobre esse texto, né, que foi divulgado pelo ministro Alexandre de Moraes, há também a indicação de que uma espécie de minuta do golpe foi impressa lá em novembro de 2022. Essa minuta falaria exatamente sobre como seria executado esse plano. Ela teria sido apresentada a Jair Bolsonaro também em novembro de 2022, mas depois teria sido discutida na casa do general Braga Neto. Ainda não é possível dizer por que Braga Neto não está envolvido ou não está nesse momento entre os alvos da Polícia Federal. Mas o fato é que essa situação foi sim discutida na casa dele e agora está no centro aí da investigação da Polícia Federal. Bom, a delação premiada do Mauro Cid que pode acabar dependendo do que ele falar hoje, porque o advogado do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro dizia que ele não tinha mentido em momento algum, não tinha omitido nada, que sempre que perguntado respondeu. Conseguiram essas mensagens no celular dele e viram que não é bem assim, que ele sabia de muita coisa que não tinha compartilhado. Dependendo do que ele disser hoje, é o que o João Pedro falou, ou uma bomba pode sair ou a delação pode cair. Não é, Sabino? É isso, são muitas as perguntas que surgem agora. João, queria fazer um pedido para que você repetisse que esse plano previa o envenenamento do presidente Lula, é isso? Isso, envenenamento do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Não há ali uma especificação de qual evento, mas eles falam a respeito de um evento público. Podia ser a diplomação, poderia ser um evento no Palácio do Planalto, não se fala em qual, mas ocorreria eventualmente um evento público. E esses militares envolvidos, alguns deles tinham cargos importantes no governo Bolsonaro? Sim, um deles, inclusive,
inclusive era ex-assessor de Eduardo Pazuello, tanto na campanha para deputado federal, como também na época que ele era secretário do Palácio do Planalto. Um deles foi preso no Rio de Janeiro e fazia parte da segurança do G20, é isso? Exato, inclusive, na verdade, os 4 que foram presos no Rio de Janeiro 4. estavam em missões relacionadas ao G20. Olha só, gente, quanta informação relevante hoje de um caso gravíssimo, histórico, e essas investigações vão gerar muita especulação e muita novidade nos próximos dias. João Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui. Volte a qualquer momento na programação da Rádio Bandeirantes, viu, por favor? Pode deixar, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Abraço, obrigado. Valeu, um abraço ao João Pedro Melo. Ele estava falando do Rio de Janeiro, onde acontece o G20 daqui a pouquinho, em 18 minutos, o encerramento da cúpula que reúne os líderes dos países que formam as 20 maiores economias do planeta.